Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre morfologia e hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre pronomes. Pronomes é um assunto um pouco extenso, a gente vai tratar de forma um pouco mais detalhada, com calma. Então, nessa aula eu preparei para a gente fazer a introdução o estudo somente dos pronomes pessoais. A gente vai dar uma olhadinha à função, a gente vai dar uma olhadinha à definição, e a partir daí a gente aprofunda nos outros pronomes. Segundo Celso Cunha, os pronomes desempenham na oração as funções equivalentes às exercidas pelos elementos nominais. Então, ele pode exercer a função tanto de um substantivo quanto de um adjetivo. Quando ele representa o substantivo, o que ele está fazendo? Ele está substituindo o nome. Quando eu digo assim, eu farei tudo o que for possível. Quando eu digo eu, esse eu está substituindo o quê? Meu nome. Josué. Nesse caso, o pronome está exercendo a função de um substantivo. Quando ele acompanha um substantivo, ele exerce a função de adjetivo. Então, a gente tem um pronome substantivo, que é o que a gente acabou, e a gente também tem o pronome adjetivo, que nesse caso aqui, minha sandália arrebentou. A gente tem o minha, que é o pronome possessivo. E ele está fazendo o quê? Ele está modificando o substantivo sandália. Esse tipo de pronome a gente chama de pronome adjetivo. Então, esse é um panorama geral sobre os pronomes. A gente tem pronome pessoal de tratamento, demonstrativo, interrogativo, relativo, indefinido, possessivo. E hoje a gente vai focar só nos pessoais. A gente vai dar uma olhadinha no caso reto e no caso oblíquo. Os pronomes pessoais eles se caracterizam por retratar as pessoas gramaticais numa comunicação. Através deles a gente consegue identificar de que forma está ocorrendo essa comunicação. Então eu tenho a primeira e a segunda, a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Eu já falei um pouquinho sobre isso na flexão verbal, mas eu vou retratar um pouquinho agora e a gente vai dar uma aprofundada nos próximos slides. Então a gente conhece já os do caso reto, que são a primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. E a gente tem o plural nós, vós e eles também correspondentes, só que no plural. Então a gente vê que o único que pode flexionar quanto a gênero é o ele. Então a gente tem o ele e o ela, e no plural, eles e elas. Então, para deixar claro, esses daqui são os pronomes do caso reto. Só que o que quer dizer o eu, tu e o ele? O que eles retratam? A primeira pessoa, eu, é quem está falando. Tu é quando eu falo diretamente com o meu interlocutor. E a terceira pessoa, ele, é quando eu estou falando sobre alguém. Então, primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. A gente foge um pouco disso no português Brasil, porque a gente não costuma muito usar a segunda pessoa. A gente usa o pronome de tratamento você, que no caso, como é o pronome de tratamento, a gente já está falando diretamente com o interlocutor, só que a concordância com esse pronome se faz com a terceira pessoa. Então fica um pouco mais fácil. Então por isso que a gente não costuma usar o tu. Então a gente não fala tu fizestes, tu conhecestes. A gente fala você fez, você conheceu. Dessa forma a gente acaba não usando muito o tu. Os pronomes pessoais eles têm duas funções. A gente tem o do caso reto e do caso oblíquo. E a gente também tem a acentuação que a gente leva em conta na hora de analisar os oblíquos. Então, esse é o panorama geral, a tabela geral de todos os pronomes pessoais. A gente já viu ali os retos, eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. E a gente também tem os pronomes pessoais oblíquos, tanto átonos quanto tônicos. A gente já viu isso, o que é átono e o que é tônico. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. E os tônicos são mim comigo, ti contigo, se consigo, ele e ela, nós conosco, vós convosco, se consigo, eles e elas. Então, qual é a diferença de um para o outro? É no uso, principalmente a sintaxe. O pronome do caso reto a gente usa quando o sujeito, predicativo do sujeito, e o pronome do caso oblíquo a gente usa só como complemento, tanto complemento nominal como complemento verbal. Então, a gente vai usar como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Eu comprei uma calça para mim. Na hora de usar o mim, às vezes ainda tem um pouco de confusão, mas é só a gente ter essa noção. Por que nesse caso aqui, não, eu comprei uma calça para eu? Porque quem compra algo para alguém. Então, esse alguém é complemento do verbo comprar. Como ele é complemento verbal, a gente não pode usar o do caso reto. E a gente usa o do caso oblíquo. Nesse caso aqui, como é o singular e a primeira pessoa, eu uso o mim. Eu comprei uma calça para mim, que é o complemento do verbo comprar. E o eu ali no começo, porque ele é o sujeito do verbo comprar. É muito simples que a gente olha dessa forma. Eu uso o pronome do caso reto quando for sujeito ou predicativo do sujeito, e eu vou usar os do caso oblíquo quando forem complementos, tanto verbais quanto nominais. Então, quando eu digo comprei uma calça para usar, eu vou usar o eu ou o mim. Muito simples, a gente vai ver. A gente não tem o verbo usar ali, então o que eu botar ali não vai ser o sujeito do verbo usar. Se o verbo é usar, o sujeito é aquele que usa. Quem é que usou? Eu. Então, nesse caso, eu não digo comprei uma calça para mim usar, e sim para eu usar, porque ele é o sujeito do verbo usar. Então, pronomes pessoais do caso reto vão ser utilizados como sujeito, predicativo do sujeito, e também o tu e o vós podem ser usados como vocativos. Dá uma olhadinha depois lá na aula sobre vocativo.
E os pronomes pessoais, no caso oblíquo, vão ser complementos, tanto verbal quanto nominal. Então, vai ser objeto direto, o complemento nominal. E dentro dos oblíquos ali, a gente também tem pronomes reflexivos e recíprocos, que são ser, si e consigo. A gente só vai usar esses pronomes quando a gente tiver ou reciprocidade ou for reflexivo. Então, recíproco, quando os dois fazem uma ação um para com o outro, e reflexivo é quando uma pessoa faz para si própria. Ele vestiu-se rapidamente. Então, a gente vê que esse ser está dizendo o quê? Que ele se vestiu. Então, a gente vê que é um pronome reflexivo esse ser. Ela fala sempre de si. Então, pronome reflexivo também, porque a ação ela executa para si própria. Machucou-se, vestiu-se, falou sempre de si, então isso é reflexivo. O pintor não trouxe o quadro consigo, ele não trouxe o quadro com ele mesmo, então também é reflexivo. Eles se vestiram rapidamente. Então, como as formas ela não diferenciam quando eu uso da forma reflexiva ou recíproca, às vezes pode haver ambiguidade. O que seria isso? Duplicidade de sentido. Uma oração pode ter dois sentidos e eu não consegui interpretar só nela. Joaquim e Pedro enganaram-se. Então, esse enganaram-se, e não sei se os dois juntos cometeram um engano ou um enganou o outro. Nisso a gente tem como descobrir usando alguns macetezinhos. Então, quando eu quiser deixar claro que é reflexivo, eles fizeram ação contra eles mesmos, então eu vou usar os termos a mim mesmo, a ti mesmo, assim mesmo e assim por diante. Joaquim e Pedro enganaram-se a si mesmo. Nesse caso, eu deixo claro que eles cometeram um engano. E para deixar claro que é uma ação recíproca, ou eu junto, ou eu posso usar a expressão um ao outro, ou entre si. Ou também um advérbio, para deixar claro que é uma ação recíproca. Joaquim e Pedro enganaram-se entre si. Então, fica claro que um enganou o outro. Ou eu posso usar também um advérbio, como Joaquim e Pedro enganaram-se respectivamente. Certinho? Então, gente, aula bem tranquila de introdução aos pronomes. Volta um pouco, assiste a aula de novo se não entendeu. É bem tranquilo, são poucas diferenças ali que a gente tem que entender. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar, mas eu acho bom deixar mais pra frente. A gente provavelmente vai ter uma aula daqui a pouco sobre colocação pronominal, então a gente entra melhor nas formas de utilizar aqueles pronomes junto ao verbo. Então vocês podem rever a aula, fazer os exercícios propostos, dar uma olhadinha nos links complementares, vai dar uma aprofundada no assunto e assim agregar o conhecimento, certinho? Então, gente, muito obrigado, viu? E bons estudos!